Quando as luzes da sala se apagam e o projetor começa a rodar, somos transportados para mundos sonoros e visuais que ganharam sentido graças à paixão de Jean-Claude Bernardet. Desde as primeiras exibições em cineclubes, sua voz firme ecoava nas paredes escuras, convidando cada espectador a ir além do óbvio. Bernardet não era apenas um crítico ou teórico. Ele foi um pioneiro que ensinou gerações a enxergar o cinema como força política e cultural. Seus textos, publicados em revistas e parnases dos mais variados festivais, ajudaram a solidificar um olhar brasileiro cada vez mais consciente e plural. Mas o legado dele vai além das palavras escritas. Foi nos corredores da USP, conversando com alunos, que sua empatia se tornava ainda mais poderosa. Cada frame é um universo inteiro, costumava dizer, e lembro bem de uma aluna que, tímida, confessou: "Foi graças ao Senhor que eu ousei dirigir meu primeiro curta." Essa frase simples resume o impacto humano que nenhuma teoria consegue mensurar por completo. E o que faz de Bernardet uma figura única é seu equilíbrio entre erudição e afeto. Ele provava em cada palestra que a análise fílmica pode ser tão calorosa quanto uma boa narrativa. Em meio a debates acalorados, seus comentários sempre voltavam ao espectador, ao desejo de emocionar e de provocar reflexão. Hoje, cavernas de projeção seguem acesas em sua memória, e cada sessão de cinema carrega um pouco da curiosidade que ele despertou. Qual obra ele inspirou você a redescobrir? Compartilhe nos comentários. Sua voz é parte viva dessa homenagem. Há uma melodia esquiva que ecoa nas memórias de quem viveu o despertar do folk britânico, e foi David Joseph Cousins quem traduziu essa harmonia em voz e violão. Desde os primeiros acordes com os Strawberry Hill Boys, Cousins fez do bluegrass um convite ao sonho. Logo, ele e os demais fundadores do Strawbs ousaram agregar violinos e teclados, navegando do folk ao rock progressivo com uma naturalidade quase poética. Cada álbum parecia inaugurar um novo universo sonoro, levando o público de pubs londrinos às raves psicodélicas de década seguinte. Mas essa não foi toda a história. Em 1967, quando a guitarra de David se perdeu em meio ao barulho dos amplificadores, ele sancionou: "A música não mora no instrumento, mas na alma de quem a toca." Foi ouvindo isso que um fã emocionado, hoje compositor, confessou: "Passei a noite inteira tentando reproduzir aqueles acordes. Era como decifrar um código sagrado." O impacto de Cousins ultrapassou estúdios e páginas de revista. Ele ensinou gerações a ver cada canção como um diálogo íntimo. Em workshops improvisados, orientava jovens músicos a soprar vida nas notas, lembrando sempre que autenticidade vale mais que virtuosismo. Hoje, o som de um violão limpo ainda carrega o reflexo de suas escolhas ousadas. A voz de David podia sussurrar segredos ou explodir em acordes estrondosos. Mas seu maior legado foi mostrar que, acima de tudo, música é sentimento compartilhado. Qual composição de Cousins faz seu peito vibrar até hoje? Entre arquibancadas silenciosas e bastidores pintados de cor viva, Henrique Nicanor transformou fantoches em companheiros de infância e educadores de plateias inteiras. Quando assumiu a direção da TVE2, ele enxergou além das câmeras. Via na rádio e na televisão pública um palco para ideias que estimulassem a curiosidade. Criou Caponata e Pérez Gil, com traços simples, mas carregados de humanidade, e logo essas figuras ganharam o coração de crianças na Espanha e além. Mas essa não foi toda a história. Em um estúdio improvisado, Nicanor costumava dizer: "Quem controla o boneco movimenta não só o braço de plástico, mas o sorriso de quem o assiste." Foi ouvindo isso que uma manipuladora veterana confidenciou: "Nunca vi alguém tratar um dedoche como extensão da alma. Ele nos ensinou a dialogar com cada gesto." Com sua formação em design e literatura, ele trouxe ao público reflexões sutis, mesclando texto e cor, humor e aprendizado. Lembro de um episódio em que, diante de uma plateia escolar, trocou o roteiro de última hora para abordar o respeito às diferenças. A espontaneidade se tornou o grande ponto alto da transmissão. Hoje, as marionetes de Nicanor continuam a rodar em fitas antigas, e suas lições sobre empatia e criatividade permanecem vivas em cada canto da memória cultural.
Em cada enquadramento, um universo pulsava na tela. E foi Rudolf Vandenberg quem soube capturar essa pulsação como poucos cineastas conseguem. Ao longo de mais de 3 décadas, ele conduziu a câmera com um olhar inquisitivo, revelando histórias humanas que iam da silenciosa intimidade ao grito da mudança social. Seus documentários desafiavam convenções. Não havia enquadramento sem peso, nem entrevista sem profundidade. Em 1998, numa estreia que virou manchete, ele interrompeu seu próprio discurso para ouvir o silêncio de uma plateia comovida. Mas isso não foi tudo. Vandenberg gostava de repetir: o verdadeiro protagonista é quem assiste, não quem filma. Foi ouvindo isso que uma repórter veterana confidenciou: depois dele passei a enxergar rostos na multidão como protagonistas de roteiros ainda não escritos. Essa palavra simples resume o impacto de sua abordagem empática, capaz de transformar sujeitos comuns em personagens eternos. Seus filmes de ficção, por sua vez, alternavam sombras e cores, levando o espectador de Roterdã a paisagens oníricas, sempre sem perder o sentido de urgência. Cada transição de cena era um convite ao questionamento, e o que vem a seguir chocaria a todos. Hoje, as projeções insistem em ecoar sua busca por verdade e emoção. Quando a tela se apaga, resta a pergunta que Rudolf sempre deixou pairando no ar: qual história você ainda precisa contar? Se esta homenagem tocou seu olhar, deixe um like e compartilhe nos comentários sua lembrança favorita. Quando as cores ganham vida nas arquibancadas e o tamborim anuncia o início de um desfile, é ali que o espírito de Maria Augusta Rodrigues se revela em cada passo. Ela não era apenas uma carnavalesca, era a alma do salgueiro, transformando paetês e plumas em histórias que ecoavam nas ruas do Rio. Maria Augusta elevou o carnavalesco à arte poética. Foi ela quem, em 1975, ousou misturar ritmos amazônicos aos batuques cariocas, criando passagens que pareciam flutuar sob o sol de fevereiro. Suas alas tinham um ritmo narrativo, guiando o público por mitos, lendas e conquistas do povo brasileiro. Cada fantasia carrega um sonho de liberdade, dizia ela nos bastidores, enquanto ajustava a última asa de cisne numa alegoria. Foi ouvindo isso que um jovem aprendiz confessou: passei noites em claro desenhando esboços, tentando alcançar o brilho que ela imprimia em cada detalhe. E o que aconteceu em seguida chocaria a todos. A cada desfile, milhares de vozes se uniam num só coro, celebrando não apenas a escola, mas a coragem de uma mulher que fez do barracão seu ateliê de emoções. Hoje, o legado de Maria Augusta pulsa em cada quadrilha de comunidade e em cada faixa de rua enfeitada. Seu olhar visionário ensinou que o carnaval é mais que festa, é memória coletiva. Qual fantasia dela inspirou você a sonhar alto? Compartilhe sua lembrança nos comentários. Sua história mantém essa magia viva. Quando o sol atravessa os vitrais do santuário e o silêncio se faz prece, é ali que a serenidade de Frei Luiz Pascoal Dri se revela como um abraço ao coração aflito. Vestindo o hábito franciscano, ele não era apenas um confessor, mas um guia que conduzia cada alma ao encontro da paz interior. Sua voz calma ecoava pelos bancos antigos, convidando fiéis a olhar para além das sombras cotidianas. Nos corredores da Basílica, suas palavras transformavam dúvidas em esperança. E foi ali que nasceu o devoto que, emocionado, lembrou: nunca me senti tão acolhido. Era como se suas orações falassem diretamente ao meu espírito. Mas essa não foi toda a história. Frei Luiz também via na arte do mosteiro um caminho para tocar corações. Entre cantos gregorianos e bibliotecas silenciosas, incentivava jovens noviços a desenhar vitrais, ensinando que cada cor podia contar uma história de redenção. A luz que atravessa o vidro não apenas ilumina o templo, mas ilumina quem nele habita, gostava de dizer. Hoje, nas celebrações do Rosário e nas jornadas de fé, sua presença permanece viva. O legado de compaixão e criatividade de Dri continua a inspirar quem busca conforto e beleza na dimensão espiritual, lembrando-nos de que a verdadeira força nasce do olhar gentil voltado ao outro. Num auditório silencioso, onde milhares de fiéis aguardavam ansiosos, Gedelte Victalino Teixeira Gueiros elevava sua voz como um farol de esperança.
Empresário de visão aguçada e pastor de coração generoso, ele foi o alicerce sobre o qual a Igreja Cristã Maranata se ergueu para transformar vidas. Gueiros não se limitou a pregar nos púlpitos, levou fé e projetos sociais a comunidades carentes, investindo em escolas, lares de apoio e iniciativas de saúde. Sob sua liderança, a Maranata ganhou alcance nacional e logo missões espalharam-se por diversos continentes, fazendo do rádio e da TV instrumentos de conforto e união. Mas essa não foi toda a história. Em uma tarde de retiro, Guedelti lembrava aos pastores: nossa missão não nasce de templos, mas de gestos que acolhem o aflito. Foi nesse momento que uma voluntária confessou emocionada: ele me ensinou que uma palavra amiga pode curar feridas que nenhum remédio alcança. Essa frase traduz o impacto de sua combinação única de estratégia empresarial e compaixão. Ao longo de décadas, sua capacidade de unir administração rigorosa e fé sincera inspirou lideranças e renovou comunidades. Cada celebração passou a carregar o sotaque da solidariedade e cada hino, o eco da transformação que Guedelti impulsionou. Hoje, a chama que ele acendeu segue brilhando em cada templo, em cada projeto e no coração de quem encontrou ali um propósito maior. Qual ensinamento de Guedelti tocou você de forma inesquecível? Se esta homenagem ressoou em sua alma, deixe seu like e compartilhe sua lembrança nos comentários.